A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para falarmos da palavra de Deus. Hoje nós estamos responsáveis por trazer a lição de número 2, né, que tem como título Quem era Jó? Uma lição maravilhosa que com certeza vai nos enriquecer bastante. E antes de qualquer estudo, né, eu convido você a fazer uma oração para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, possa nesse momento nos usar e nos ensinar de acordo com aquilo que nós precisamos de fato aplicar em nossas vidas através dessa lição que traz tão aprofundadamente a história de Jó, o início da história de Jó para nós. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Gratos a Ti, Senhor, porque reservamos esse tempo para aprender mais do Senhor. Somos Tuas ovelhas, carentes e necessitados da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Senhor, nesse momento, nos apacenta. Nos mostra, Senhor, aquilo que precisamos entender, no que nós precisamos melhorar para agradar o Teu coração e para estar no centro da Tua vontade. Senhor, que nenhuma palavra venha de mim, mas que tudo venha através do Teu Santo Espírito, Senhor. Por tudo, nós oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então, a lição de hoje é a lição de número 2, como título, Quem era Jó? E você pode acompanhar através da revistinha. Quem não tem revista, pode acompanhar a leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 5. E textuário, né? Textuário traz o seguinte. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar através da Bíblia, né, para quem não tem a revista, no livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-se-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um do seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Glória a Deus. Objetivos gerais da lição. Demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Objetivos específicos, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus e destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Introdução. Meus irmãos, nós já observamos aqui, foram só os 5 primeiros versículos do belíssimo livro de Jó. Uma das histórias mais inspiradoras, mais lidas, mais conhecidas da palavra de Deus, eu tenho certeza,
né, que você conhece a história de Jó. Mas nesses 5 primeiros versículos, nós temos aqui estudos e mais estudos sobre a personalidade desse homem que suportou a prova que lhe foi colocada e foi aprovada pela prova que ele passou e que nas aulas futuras também estudaremos, né? Então, na aula que foi nos reservada neste momento, nós temos aqui 5 profundos versículos. E já no primeiro versículo, nós percebemos aqui algumas características de Jó. Olha como o livro começa. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O livro já começa dessa forma, falando de Jó, né? O autor ainda não é conhecido, mas o autor, quem escreveu o livro, teve a delicadeza, né, de mencionar no seu primeiro versículo que no livro que nós íamos estudar, o principal personagem, o homem a quem Deus ia usar para nos ensinar no dia de hoje, era um homem acima de tudo, temente a Deus, portanto, íntegro, reto, e desviava-se do mal. 3 características super profundas. E antes de aprofundar essa aula, antes de adentrar essa aula, eu quero esclarecer algo muito importante para mim e para você nesse momento. O objetivo de estudarmos a palavra de Deus, de lermos a palavra de Deus, de frequentarmos a escola dominical, é aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Não existe outro motivo para termos acesso a essas histórias. A palavra, ela existe para nós entendermos que é possível, sim, estarmos no centro da vontade de Deus. Que o que aconteceu com Jó, que essas características que foram mencionadas sobre o caráter de Jó, sobre o homem que Jó representou, né, para a humanidade, isso pode acontecer comigo e com você, sim. Nós estudamos a palavra de Deus com a intenção de aplicá-la em nossas vidas. Não é para achar bonito. Embora seja uma história linda, né? Não é apenas para termos oratórias eloquentes, não é apenas isso, né? É para, de fato, aplicarmos na nossa vida e nos encorajarmos a também sermos irrepreensíveis. Amém? Portanto, meus irmãos, eu quero esclarecer aqui um ponto muito importante. Que Jó era um homem assim como você e eu. Sou mulher, né? Era um homem de carne e osso, era pecador sim, né? E em sua vida teve que tomar decisões, assim como eu e você. Só que as decisões que Jó tomou em toda a sua vida, fez com que ele fosse um homem com esse rótulo, com essas características, porque ele tomou decisões corretas, de acordo com a palavra de Deus. Decisões assim como eu e você temos que tomar todos os dias. Jó era um homem comum, era um homem natural, ele não era um homem sobrenatural. As suas atitudes até eram sobrenaturais porque eram induzidas pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele era um homem igual a mim e a você, de carne e osso. Um homem de carne e osso que escolheu servir verdadeiramente ao Senhor. E que eu e você podemos tomar essa decisão. Amém? É o primeiro passo dessa aula, para que nós venhamos a entender e a partir daqui poder aplicar nas nossas vidas. Portanto, 1 João, capítulo 1, versículo 8, nos fala da seguinte forma, olha só. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu trouxe aqui esse versículo para esclarecer que Jó também era homem pecador, tá certo? Romanos capítulo 3, versículo 22 e 23 diz o seguinte, olha só. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Todos, inclusive todos os que foram mencionados, né, na galeria dos heróis da fé, ali em Hebreus, capítulo 11, inclusive Jó. A revista cita Jó como um gigante na fé. O autor chama Jó de um gigante na fé. Mesmo assim, ele pecou, tá certo? E por que eu estou falando dessa forma? É para nos encorajar a sermos melhores, a sermos mais parecidos com o Senhor, a termos o caráter mais moldado ao caráter do Senhor. E essa aula, ela vem nos convidar a termos essa decisão. Amém? Se Jó escolheu e conseguiu vencer e conseguiu ser aprovado, eu e você também conseguimos se assim decidirmos. Amém? Ponto 1. Um homem de caráter irretocável. Um homem de caráter irretocável. Primeiro ponto. Caráter. O que é que significa caráter? Né, para a gente entender. Caráter, meus irmãos, está totalmente ligado aos nossos valores. Todos nós temos um caráter, certo? Bom ou mal. E o que vai definir se o caráter do ser humano é bom ou mal é exatamente os seus valores. São exatamente as suas escolhas. E nós podemos definir mais detalhadamente caráter como um conjunto de traços ligados à moral de um indivíduo. Neste sentido, suas atitudes serão coerentes com a sua índole, natureza e temperamento. Ou seja, se você perguntar, né, se você pedir, simplifique mais o conceito de caráter, nós podemos falar que caráter é exatamente o comportamento que você tem quando você está sozinho. Caráter. É exatamente como você se comporta diante das adversidades. É exatamente como você se comporta diante de pressão, diante das tentações. Aí o seu caráter, através das suas escolhas, vai dizer exatamente se você tem um caráter alinhado com a palavra de Deus, ou seja, um bom caráter, ou se você tem um mau caráter, tá certo? Então, Jó era um homem, sim, de caráter irretocável, né? Ele era um homem íntegro, ele era um homem sincero. E eu trouxe para simplificar umas observações que a lição nos trouxe também, e alguns comparativos das palavras, né, do que ser íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal, que eram as características do caráter de Jó. A palavra íntegro, na origem hebraica, quer dizer inocente, e traduzida para o grego, quer dizer verdadeiro. A palavra reto, na origem hebraica, quer dizer justo, direito, e traduzida para o grego, irrepreensível. Temente a Deus e desviava-se do mal. Na origem hebraica, quer dizer reverência a Deus e evitava o mal. E, na tradução grega, adoração a Deus. Então, todas essas características eram características do caráter de Jó. E, de fato, Jó temia ao Senhor e apartava-se do mal. Ponto 2. Um homem sábio e próspero. Jó era um homem sábio e próspero, né? Nós lemos aqui na leitura bíblica em sala, né, em classe, que Jó era um homem de muitos bens. Mas eu quero trazer para você que Jó não era apenas um homem rico, ele era um homem próspero. E era um homem sábio, que devido ao resultado da sua vida, devido às circunstâncias de sua vida, o que ele apresentava e representava para a sociedade, aquela sociedade, ele era visto aqui, nós vimos aqui na lição bíblica que ele era
o maior de sua região, né? Do Oriente. Ele era considerado o maior entre os homens. E quando nós entendemos essa palavra maior, essa frase maior entre os homens, isso não era só a questão de suas posses, não. Era da sua conduta mesmo, né? Era do respeito que ele tinha conquistado naquela sociedade, a ponto de ser um conselheiro. O interessante nesse ponto, meus amados irmãos, um homem que aconselhava, era um homem sábio, era um homem que inspirava aos outros, né, a serem melhores. Era um homem, de fato, que resplandecia a luz. Era um homem que tinha legalidade, se quisesse, de pregar a palavra de Deus. Porque ele tinha sucesso. Porque o sucesso para ele era servir ao Senhor. Porque ele era íntegro em todas as suas relações. Então, ele conquistava esse direito de aconselhar. Né? Ele conquistava o direito de aconselhar. O aconselhamento, ele jamais vai ser imposto. Jamais vai ser imposto. Ele é conquistado. Existem algumas pessoas que querem ter esse direito, né? Sobre a vida dos outros. Mas é bem importante frisar aqui nessa lição que a questão do aconselhamento, meus irmãos, nós conquistamos quando nós temos legado de vida, quando nós temos exemplo de vida, quando nós temos lições a dar e quando, acima de tudo, nós conquistamos a confiança das pessoas. E Jó era essa pessoa, que naquela região ele era considerado o maior entre os homens, né? O maior entre os fazendeiros, o maior podemos dizer, entre os líderes daquela região, e por isso ele era tido como um conselheiro. E as pessoas procuravam Jó para aconselharem-se, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês. Quando nós conquistamos na vida das pessoas a legalidade para pregar o que vivemos. Olha que interessante. Ser conselheiro, né? Ser discipulador, que é uma palavra que nós estamos trabalhando muito para a glória de Deus em nossa igreja hoje, né? A relação de discipulador e discipulado, que é muito importante. Nós podemos, inclusive, citar esse exemplo aqui na vida de Jó. A partir do momento em que pessoas procuravam Jó para serem norteados em suas questões, ali era sim uma relação de discipulador e discipulado. Né? Mas que só aconteceu por quê? Porque Jó, ele cultivou no coração daquelas pessoas o primeiro passo, a confiança, a confiabilidade, através de um legado de vida, de um testemunho de vida. Antes de pregar, antes de falar, Jó viveu. Jó teve exemplo. E por isso ele teve legalidade para poder falar, para poder mencionar. E isso vem muito para mim e para você. Né? O primeiro passo para sermos homens e mulheres sábias e prósperas, né? Conselheiras, de fato, é viver a palavra de Deus. Através dessa vivência, com certeza, nós vamos impactar nações. Nós vamos impactar e nós vamos direcionar pelo caminho correto. Amém? E aí, eu trouxe uma passagem do livro de Jó também, que nos evidencia bem quando Jó aconselhava, quando ele era procurado para aconselhar. Está no livro de Jó, capítulo 29, do versículo 21 e 22, que diz assim, ó: ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Olha que interessante, gente. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Olha que interessante. Jó, ele não era apenas ouvido. Jó, ele era atentamente ouvido, né? E essa passagem vem nos encorajar.
Eu vou falar agora da questão tempo. Ia falar só no próximo slide, mas vou falar a partir de agora da questão tempo. Sem sombra de dúvidas, Jó era um homem ocupadíssimo. Ocupadíssimo. Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe todos os bens que ele tinha, tudo que ele era responsável, né, para poder administrar. Ele era um grande fazendeiro, com certeza, um grande latifundiário, com certeza. Mas, mesmo assim, ele encontrava tempo na sua agenda concorrida para estar com os irmãos, para estar com os amigos, para ouvir os amigos. Ele se importava. Era um homem cheio, sim, de piedade. Ele era piedoso, ele se importava. Ele queria, sim, ver os amigos no caminho bom. Ele dedicava tempo a orientar. Ele dedicava tempo a falar de suas próprias experiências. E o que eu trago aqui para nós nessa noite? Como nós estamos administrando o nosso tempo? Eu tenho certeza, meus irmãos, que o maior desafio da sua vida, porque é da minha também, é ter uma boa administração desse recurso natural que hoje eu considero o mais escasso que existe. Porque ele não é renovável, né? Não é renovável, passa rápido e ele não renova. Portanto, ele é o mais caro, é o recurso natural mais caro que existe. Como é que você está administrando esse tempo? Porque nós vamos dar conta, inclusive, desse recurso. Como é que você está administrando o tempo que Deus está colocando nas suas mãos? É interessante que esse homem de sucesso, esse grande fazendeiro, esse grande, vou chamar assim de empresário, porque ele administrava processos e pessoas, né? Então posso chamar atualmente de empresário. Um homem riquíssimo, que não era apenas rico, mas era próspero. Ele parava, gente, para escutar o outro. Ele se importava com o sucesso do outro. E não só escutava, mas tinha a responsabilidade de aconselhar. Olha que profundo, né? Que lindo. Então, para mim e para você, nós estamos sendo luz para as pessoas, nós estamos acolhendo essas pessoas, nós estamos nos importando com as pessoas que Deus tem colocado em nossa vida, ou nós estamos sem tempo, ou nós estamos administrando o nosso tempo de forma que não cabe essa função na nossa vida. Eu quero te dizer nesse momento que Jesus Cristo de Nazaré, que eu tenho certeza que se eu perguntar se você ama, você vai dizer que ama. Se eu perguntar se você segue, você vai dizer que segue. Que é aquele que vem nos buscar, o nosso noivo. Ele utilizou todo o tempo dele que ele esteve nesta terra, em seu ministério, para direcionar pessoas. Ele não fazia outra coisa, a não ser direcionar pessoas. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Se trabalhava, ele direcionava pessoas. Se estava numa festa, ele direcionava pessoas. Ele não perdia sequer uma ocasião. Mas tudo girava em torno do grande objetivo da vida dele, que era direcionar pessoas. Porque aqui, de fato, ele estava só como peregrino, assim como eu e você. Então, tudo aquilo que o Senhor coloca em minha e nas tuas mãos, não nos enganemos, meus irmãos, tudo é para a glória de Deus. E não se enganem, é para que o reino de Deus aconteça nessa terra. É que é para através da minha e da tua vida, do teu trabalho, do meu trabalho, da nossa família, o evangelho, com a nossa forma de viver, possa ser proclamado, meus irmãos. Portanto, se você não tem tempo de direcionar as pessoas através da sua vida, primeiro ponto aqui da vida de Jó, que nós temos aqui que repensar, que nós temos que nos avaliar. Infelizmente, existem pessoas que são evangélicas, que conhecem a palavra, que têm cargos na igreja, que nasceram na fé e que frequentam faculdades e que frequentam empresas e que ninguém sabe que aquela pessoa é evangélica. Que ninguém sabe que aquela pessoa conhece a palavra de Deus. Ainda existem pessoas assim em nosso meio. E
Se por um acaso essa pessoa sou eu ou você, a partir de hoje nós não podemos permitir mais, porque o Senhor nos chamou para frutificar. O Senhor nos chamou para sermos sal e luz. Então, onde você está, onde o Senhor te colocou, é para que naquele local você resplandeça a glória de Deus. Através da sua forma de viver. Na tua vizinhança, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade. A intenção, meus irmãos, é unicamente essa. E se você não sabia, agora você sabe. E a partir de agora, você vai passar a ser cobrado por essa verdade. Amém? Glória a Deus. Então, que eu e você possamos ter tempo, né? Um tempo rico, um tempo de qualidade com os nossos amigos, com os nossos familiares. E que nós possamos, sim, apesar da nossa vida corrida, né? Achar um tempo de qualidade para essas pessoas. Amém? Então, passando à frente, no ponto 2, ele era um homem próspero. Jó não era apenas um homem rico. Jó era um homem próspero. Só para nos aprofundarmos, né, aos bens de Jó, o que ele tinha, a palavra de Deus diz no capítulo 1 e versículo 3, olha só, que Jó era um fazendeiro bem-sucedido. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssima gente ao seu serviço. Ou seja, meus irmãos, Jó era um homem muito próspero. Tinha muitos bens. Sem sombra de dúvidas. E não era apenas um homem próspero, mas ele era tido como o homem maior de sua região. Não é? Mais próspero de sua região. Só que a lição nos adverte bem que Jó não era apenas um homem rico. Ele era um homem próspero. Nem sempre um homem ou mulher que tem bens, que é rico, é próspero. E nem sempre uma pessoa considerada próspera é uma pessoa que tem bens. E onde é que está a diferença? Exatamente com a sua relação, com a relação desse indivíduo com o dinheiro. Irmã Lívia, é pecado ser rico? De forma alguma. Inclusive, eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Observem, não é ter dinheiro. Não é ter dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Ter amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, onde é que está a diferença entre a pessoa ser apenas rica e a pessoa ser próspera? É a relação. É ela saber que ela tem todos esses bens, mas que o coração dela não está nesses bens. O coração dela está no Senhor. A pessoa sabe que tudo que tem, tudo que está em suas mãos, na verdade, não é seu. Nós apenas somos mordomos e bons administradores. E administramos tudo em função da vontade do Senhor, sem nos apegarmos e nos escravizarmos à questão financeira, à questão do dinheiro. Através desse amor ao dinheiro, surge a avareza, né? Surge as tomadas de decisões erradas com relação a uma conduta correta diante da sociedade. A gente vai já aprofundar isso, né? Quando nós escolhemos amar ao dinheiro. Escolhemos, sim, escolhemos, todos nós. Podemos ser tentados, todos nós, né? Se o Senhor
quiser nos abençoar financeiramente, assim como aconteceu com os patriarcas que foram abençoados, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles eram prósperos, né? E se acontecer isso na minha e na tua vida, com certeza nós vamos passar por momentos de decisão. Entre fazer o que é correto, à luz da palavra de Deus, ou não, diante do dinheiro, diante do material. E, irmãos, eu quero falar nesse momento mais claramente sobre esse assunto que, às vezes, ele não é tão bem interpretado. Ele não é tão bem aprofundado, né? E eu acho que nesse momento nós precisamos entender melhor o que é esse amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro, meus irmãos, simplesmente não é só você, aqui bem alegoricamente falando, né, para a gente entender, de uma forma bem alegórica, até infantil. Não é você pegar um saco de dinheiro e abraçar e beijar, não. Não é isso amor ao dinheiro. Não é. O amor ao dinheiro é quando você passa a idolatrar o dinheiro a ponto de te fazer pecar contra o Senhor. A ponto das tuas decisões se distanciarem daquilo que vem escrito na palavra de Deus. A ponto de você simplificar, ter a necessidade de simplificar as suas atitudes e consequências de suas atitudes, querendo justificar ações erradas. Como assim, minha irmã? Um exemplo bem simples para você entender, que eu vivi, né? Eu conheci um grande empresário que ele falava essas palavras, né? Olha, Lívia, eu sou da área empresarial, trabalhei com consultoria há muito tempo e eu quero dividir essa experiência com você, né? Uma experiência que veio ao meu coração. Lívia, eu não tenho amor ao dinheiro. E um homem riquíssimo, né? Mas não era próspero. Não estou julgando, né? Estou aqui compartilhando uma experiência, né? Que eu aprendi a como ser e a como não ser, né? Então, Lívia, eu não tenho amor ao dinheiro. E aquilo me deixava feliz. Poxa, o homem não tem amor ao dinheiro. E quando nós fomos nos aprofundando nos processos da empresa, chegou o momento de decisões como, por exemplo, sonegar ou não impostos. Sonegar ou não impostos. O que é que Jesus diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, para simplificar as tuas decisões no teu dia a dia, pergunte para si mesmo, será que Jesus sonegaria o imposto? O Senhor me deu a oportunidade de ser um pequeno, um médio ou um grande empresário. E eu quero glorificar a Deus através do meu emprego, da minha empresa. Se eu sonegar impostos, eu vou estar glorificando o nome do Senhor? Não vai, meus irmãos. Não, mesmo você morando no Brasil. Porque a grande desculpa que escutamos vivemos num país onde nós não podemos ser honestos diante de impostos. Isso não existe, viu, meus irmãos? Isso não existe. Quando você se propuser a ser íntegro, inclusive nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida empreendedora, né? Na sua empresa, nas suas fazendas, assim como Jó era, o Senhor vai te honrar. Porque você fez um culto racional. Você escolheu servir ao Senhor. Você poderia até ser como a grande maioria que diz que num país como esse, nós não podemos ser íntegros, né? Você poderia até se comparar e viver como os outros, mas se você escolhe ser íntegro e se você escolhe ter a bênção de Deus e você escolhe viver o sobrenatural e os milagres de Deus sobre tua vida, o Senhor vai te honrar, meu irmão. O Senhor vai te honrar e você vai poder dizer, glorificado seja o nome do Senhor, porque eu sou íntegro também nesse ponto. Eu pago os impostos. Eu dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e eu estou só administrando da melhor forma. E esse dinheiro não me corrompe. Porque esse dinheiro
que é sonegado, não é seu. Ele já está dizendo, é sonegado. E a palavra, ela é um pouco dura, meus irmãos, mas é necessário falar. Porque nós estamos no fim dos tempos e Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. E às vezes ficarmos aqui por causa de tão pouco, meus irmãos, tudo é muito passageiro. Por isso que a palavra nos adverte que bom seria se andássemos em casas que têm velórios, né, e não festas, para que nós venhamos a entender que tudo passa. Que independente do bem que você tenha, dos bens, das riquezas que você tenha conquistado, quando nós viermos a morrer, se viermos a morrer, se o arrebatamento não acontecer antes, nós vamos deixar tudo, meus irmãos, carro, casa, tudo, nomes, cargos, vai ficar tudo. E tudo vai perecer. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Portanto, você perder aquilo que Deus tem para você e para mim, eu perder aquilo que Deus tem reservado para mim por causa de mamon, que é a idolatria ao dinheiro, né? Não vale a pena. E às vezes nós nos prejulgamos de que não temos amor ao dinheiro. Porque nos enganamos, porque abençoamos pessoa A, pessoa B, ainda tem isso. A gente administra aquilo que a gente acha que deve abençoar, né? Se a pessoa te agrada, você abençoa. Né? E ali ocorre, inclusive, um rótulo de vaidade. A palavra diz que uma mão não saiba o que a outra dá. Que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita dá. Sabe por quê? Porque não é seu, meu irmão. Deus colocou temporariamente nas suas mãos. Para que o reino acontecesse. Então não é seu, não é sobre você. Nunca foi sobre nós, nunca, né? Tudo é para o Senhor. Infelizmente, às vezes, nós nos atropelamos, né? Nos atropelamos e não reconhecemos as nossas próprias fraquezas. E quando isso ocorre, nós somos, infelizmente, tendenciosos a pecarmos, né? Então, Jó, ele era sim um homem próspero. Era um homem não apenas rico, mas um homem próspero, que, através de todos os seus bens, ele glorificava ao Senhor. Amém? E aí nós entendemos aqui que não é ter dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. E eu trouxe aqui também para nós entendermos a questão de estarmos totalmente inseridos na vontade do Senhor, tá? O que é ser reto, íntegro, como Jó foi, né? O que é ter a sua vida totalmente norteada na palavra de Deus? Meus irmãos, é simples. Bem simples, eu trouxe aí, você pode ver na tela, 2 símbolos, né, de um homem e de uma mulher. E ao lado, uma esfera espiritual. E dentro dessa esfera, tem todas as esferas que compõem um homem e uma mulher. Todos nós, em nossa vida, nós temos que administrar e equilibrar a esfera profissional, que foi mencionado aqui nesses 5 versículos, foi mencionado Jó como um profissional. A esfera familiar, também foi mencionado Jó na esfera familiar. A esfera social, também foi mencionado Jó aqui na esfera social. E a esfera religiosa também foi mencionado, que é a relação que ele tinha com Deus. Todos esses quadrantes, todas essas esferas compõem a minha e a tua vida. Compõem as minhas e as tuas escolhas. Refletem o meu e o teu caráter através de nossas escolhas, quando nós direcionamos cada esfera dessa. Agora, quando todas essas esferas estão dentro de uma esfera só, que é a esfera espiritual, ou seja, quando todas as tuas decisões são tomadas e pautadas diante da palavra de Deus. Meus irmãos, é todas. Não é só no dia de domingo ou na terça-feira no culto de doutrina, não.
São todas as decisões. Lá no teu trabalho, como você trata o seu funcionário, como é a tua relação com o teu funcionário. Ele pode dizer que você é um homem ou uma mulher íntegra. Você é justo com o que você prometeu. A tua relação com ele, com relação às cargas horárias, né, de trabalho. Tudo isso, meus irmãos, nós temos que ter a responsabilidade de estarmos pregando o evangelho. De sermos irrepreensíveis. Tudo isso. Aí você pode pensar, essa palavra não é para mim porque eu não sou empresário. É para você sim. Porque mesmo que você não seja empresário, o Senhor já colocou algo nas tuas mãos que é uma porta de emprego. Como é que você está se comportando com a tua liderança no teu trabalho? O teu comportamento, independente de quem a tua liderança seja, resplandece Cristo. Você honra os seus líderes como a palavra de Deus ordena. Você transparece que é um discípulo do Senhor no seu trabalho? Ou você é aquela pessoa que escandaliza o nome de Deus, que só chega atrasado, que não cumpre com os seus deveres, que dá trabalho, que não se destaca de forma alguma e que outros que não são evangélicos se destacam? Isso acontece demais. E é isso que não pode mais acontecer a partir de agora, porque nós somos servos de Deus. Nós fomos chamados para sermos cabeça e não cauda. Nós fomos chamados para aconselhar, para direcionar. Para termos legalidade na vida do outro através da nossa forma de viver. Para impactar vidas. Não foi só para cantar, não, meus irmãos. Não foi só para pregar, não. Foi para viver. Acima de tudo, para viver. E isso aqui, essa lição de fato nos tira de uma zona de conforto. Esses 5 versículos de Jó, é lindo o que falaram de Jó. E o que é que está falando de você? E de mim também. É lindo o que falaram de Jó. E o que é que estão falando de você? E de mim também. É para isso que a revista existe, que a lição existe, que a igreja existe. É para que haja mudança de vida. Claro que para melhor. Na esfera familiar foi falado de Jó também. Como é você? Como é que você é visto na sua família? Você é o sacerdote do seu lar? Você é uma boa esposa? Você é um bom filho? Como é que você é visto na sociedade como família? Na esfera social, como é que você se relaciona? Como são os seus relacionamentos na tua vizinhança, no teu trabalho? Você é um bom colega? Você é irrepreensível? E na esfera religiosa, como é o teu relacionamento com Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Na verdade, essa é a base de todas as outras esferas. Nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento íntegro? É um relacionamento sincero? O Senhor pode olhar para nós e se alegrar com o que nós somos, da forma que nós vivemos, com as nossas escolhas. Nós estamos cumprindo com o nosso papel de servos do Senhor, né? Isso é muito reflexivo. É muito reflexivo. Se fôssemos colocar uma frase sobre o nosso caráter hoje, iniciando a história de nossa vida, o que escreveriam a nosso respeito? O que a sociedade onde vivemos escreveria ao nosso respeito? Essa lição hoje, ela vem nos autoavaliar. Amém? E a nos convidar a sermos melhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, em Filipenses capítulo 2, do 13 ao 15, diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Paulo falando aos filipenses, né? Encorajando a igreja a ser irrepreensível e inculpável
no meio de uma geração corrompida e perversa, que é exatamente o que acontece hoje. É muito contemporânea essa passagem para mim e para você. Então, eu e você, se escolhermos a fazer o que é correto, independente de qualquer situação, não é porque eu e você, nós sejamos bons, não. É porque, está dizendo aqui, ó, porque Deus é o que opera em mim e em você. Até essa vontade de fazer o que é correto, não é porque nós somos bons, não. É o Espírito Santo nos conduzindo. Aí, se nós dermos ouvido e fazermos a escolha coerente, a escolha correta, de acordo com a palavra de Deus, honrando ao Senhor em todas as nossas esferas de nossa vida, aí sabe o que acontece? Acontece que nós conseguimos efetuar. Porque o Senhor nos honra, nos capacita. Não é pelas nossas forças, é o Senhor que nos capacita. Amém? Então, se você entrar com um propósito nesse momento de fazer o que é certo, diante daquilo que ainda está errado na tua vida, meus irmãos, eu te digo, sem medo de errar, porque a palavra de Deus, ela me garante que eu e você conseguimos sermos melhores, honrar o Senhor. Se isso for desejo do nosso coração, o Senhor nos honra. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que é que significa isso, meus irmãos? Nada mais, nada menos do que um culto racional. Já é tempo de eu e você levarmos a nossa vida como um culto. Um culto racional. Era como Jó administrava a vida dele. Em todas as esferas, ele cultuava ao Senhor. A relação dele com Deus era acima de qualquer coisa. Ele tinha esse entendimento. Que tudo que vinha nas mãos dele, ele tinha que cultuar o Senhor. É assim também que eu e você devemos levar a vida, através de um culto racional. E o que é isso? Fazendo escolhas, escolhendo fazer o que é certo. Sempre. E é muito simples saber o que é certo. É só perguntar o que era que Jesus fazia no seu lugar. Eu tenho certeza que você vai saber responder. Eu tenho certeza, meus irmãos. Quando você estiver numa situação que te constrange a errar, a pecar, pergunte para si mesmo como Jesus se comportaria. E de acordo com a sua resposta, faça, que o Senhor vai te honrar. A palavra de Deus, ela é muito clara. Nessa mesma situação que eu compartilhei com vocês, nessa determinada empresa, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, no mesmo período, porque Deus, ele fala de todas as formas, viu, meus irmãos? É só você estar atento para ouvir. Nesse mesmo período, né, eu mencionei o exemplo de um grande empresário, e agora eu vou mencionar um exemplo de uma grande serva de Deus, que era apenas uma funcionária. E aquela funcionária, que estava no seu primeiro emprego, tinha acabado de se formar na área financeira. E ela foi convidada a fazer o que não era correto à luz da palavra, mas que era muito comum no ramo empresarial. E ela foi convidada a organizar alguns tipos de situação. Meus irmãos, ela não titubeou. Numa reunião com líderes, ela simplesmente disse que não poderia executar determinadas tarefas porque era contra ao que ela acreditava que estava na palavra de Deus. Eu vivi para ser feliz para ver uma cena como essa, né? Aquela vida, aquela menina, naquele dia, me edificou e me encorajou, mais uma vez, a ser coerente com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, inclusive hoje ela está muito bem. Passaram-se já alguns anos, hoje ela está muito bem, faz parte de uma das maiores consultorias Norte-Nordeste e é uma menina de Deus. O que é que significa isso? Que quando você escolhe fazer o que é correto, o Senhor é a minha e a tua justiça. É Ele que endireita os meus e os teus caminhos. É Ele que é a porta. E é aí que está a nossa conclusão de onde está o nosso coração.
Porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, de acordo com a palavra de Deus. Então, qual é o teu tesouro? Será que o teu tesouro é o teu relacionamento com o Senhor ou é o teu relacionamento com os homens? Será que o teu tesouro, que é a autoaprovação, a autopromoção, né? Será que o teu tesouro é o teu relacionamento com o Senhor ou o teu relacionamento com o dinheiro, as tuas posses? Será que o teu tesouro é o teu relacionamento com o Senhor ou o teu relacionamento com as pessoas em um modo geral? A aprovação, será que você depende da aprovação do mundo? Porque a palavra nos advertiu aqui, a termos a nossa mente transformada. Transformada pela renovação do nosso entendimento. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos posicionamos assim, eu e você passamos a experimentar aquilo que Deus separou para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. E não tem coisa melhor, meus irmãos, do que você e eu recebermos aquilo que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus. Como nós precisamos melhorar. No ponto 3, uma prosperidade baseada no ser. Portanto, depois de tudo aquilo que nós aprendemos nesse momento, nós chegamos à conclusão que Jó tinha uma prosperidade baseada no ser. Sua prosperidade refletia-se na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, com Deus. Não definia-se apenas em ter dinheiro, mas, acima de tudo, ser servo de Deus. Amém? Ponto 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Glória a Deus. Um homem de profunda piedade pessoal. Jó era um homem piedoso, dedicado à família e de vida consagrada. Nós também lemos isso nos 5 versículos que nós tivemos o prazer de acompanhar na leitura bíblica em classe, tá? Jó capítulo 1, 4 e 5 diz o seguinte, para nós aprofundarmos. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O que é que a gente percebe aqui, amados irmãos? Que Jó era um homem piedoso. Ou seja, Jó valorizava as questões espirituais, né? Ele era dedicado à sua família. Nesses 2 versículos a gente percebe isso. E ele era um homem de vida consagrada. Ele era um homem separado, né? Observem, nesses 2 versículos, nós observamos que os filhos de Jó, eles tinham o costume de festejar a vida. Os seus aniversários, a palavra diz, eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E a palavra diz que frequentemente eles se reuniam na casa um dos outros para festejarem, para fazerem banquetes. E eram reuniões abençoadas, meus irmãos. Bem longe aqui de você ou eu acharmos que eram festas que não agradavam ao Senhor, de forma alguma. Eram reuniões familiares. Eles tinham prazer de se reverem, de estarem juntos, de compartilhar a questão família. Olha que lindo. 10 irmãos. E a palavra que tem o cuidado de dizer que iam todos, inclusive as mulheres, né? E que comiam, que bebiam, que se alegravam e que festejavam a vida. Eu sou mãe e eu acredito que não existe felicidade maior para um pai de ver seus filhos servindo ao Senhor
em união, porque não tem como servir ao Senhor sem união. Não existe isso. Não existe. E que coisa linda, a família de Jó era unida, se reunia. E o que é que significa isso? Por que era uma família unida? Era porque era a família de Jó, né? Era a família de Jó. Meus irmãos, observem aqui, eram 10 pessoas, 10 filhos, cada um com um gênio, cada um com suas características, com suas opiniões, com o seu jeitão de ser. E nós sabemos o quanto é difícil administrar egos, né? E nós sabemos também quanto é comum em família acontecerem alguns desentendimentos, porque faz parte da convivência. Faz parte da convivência. Imagine você aí, Jó e sua esposa, educando esses 10 filhos. Nós estamos falando aqui de pessoas adultas, que chegaram na fase adulta, tendo esse costume de se reunir. Como isso é lindo! E veio como exemplo para mim e para você nesta noite. Veio como exemplo para mim e para você. Olha que lindo. Os filhos de Jó, na fase adulta, se reuniam. Isso era costume entre eles, para festejar a vida. Jó conquistou isso aqui porque durante toda uma vida, em família, ele não abriu mão de ser o sacerdote da sua casa. De administrar, mesmo sendo um grande fazendeiro, mesmo sendo responsável por muitas riquezas, muitas pessoas, muitos servos, ele não abria mão de orientar a sua família a serem unidos. Pense aí, 10 meninos tudo numa casa, querendo um brinquedo, querendo uma situação. Com certeza, por várias vezes, Jó teve que orientar os seus filhos através dos ensinamentos de Deus. O que era correto, que a união estava sobre todas as coisas, que servir a Deus era o mais importante, estava sobre todas as coisas. Jó dedicou tempo de qualidade a seus filhos. Quando foi necessário, na formação dos seus filhos, quando eram crianças, quando eram adolescentes. Por isso que quando chegaram na fase madura, na fase adulta, eles tinham esse alicerce. Eles faziam essa escolha correta. Aquilo que eu e você muitas vezes achamos bonito em famílias e às vezes não temos na nossa própria família. Agora, irmãos, eu e você, por exemplo, eu tenho a minha família. E você que está me assistindo tem ou então terá. Nós somos responsáveis pela nossa família, de educar a nossa família, de direcionar a nossa família, como sacerdotes, como líderes, conselheiros através da palavra de Deus. E isso não pode ser terceirizado. Não é a escola que faz isso, não é a igreja que faz isso. Somos nós, como pais, nós fazemos isso. Nós não podemos terceirizar. E aqui, Jó, ele mostrou que era o sacerdote da casa dele. Por isso que ele colhia esses frutos. Que coisa linda de se ver. Nós vimos aqui a palavra de Deus dizendo que Jó levantava-se de madrugada e não era só uma vez. Não, era continuamente. Lá no versículo 5, no final diz, e Jó fazia isso continuamente. Oferecia sacrifício por cada um de seus filhos. Meus irmãos, eram 10 filhos. 10. Essa oração não era uma oração curtinha, não. Era uma oração de entrega. E o interessante é que em nenhum momento, você pode ler ali, ler de novo os versículos. Eu não vejo Jó orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me abençoa. Senhor, me dá mais riqueza. Senhor, cuida dos meus funcionários. Senhor, eu não vejo. Mas a gente vê Jó orando e entregando aquilo que ele achava de mais importante, que era o seu tesouro, que eram os seus filhos, que era a sua família. Primeiro, Deus na vida de Jó. Segundo, a família. Em nenhum momento é citado aqui Jó pedindo, Senhor, me ajuda a administrar. Não. Jó apenas vivia. Na hora de decidir, ele decidia. Ele se relacionava continuamente com o Senhor.
Mas na hora de oferecer sacrifícios, isso aí era pela sua família. Levantar de madrugada pela sua família. Jó verdadeiramente entendia que os filhos eram herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ele tinha 10 flechas em sua aljava. Pelo menos nesse capítulo aqui nós estamos vendo todas as flechas acertando bem o alvo nesse momento. Porque esse guerreiro aqui, ele soube direcionar, ele soube lançar longe essas flechas. Ele dedicou tempo de qualidade para direcionar os seus filhos e a sua família. Ele não abriu mão. Meus irmãos, e esse homem aqui não era um homem, voltando a falar, não era um homem de vida simples, não. Ele era um grande fazendeiro. Tinha que administrar grande número de pessoas, de volumes de dinheiro, enfim, era um homem altamente ocupado. Cabe muito em relação a mim e a você na questão do tempo. Então, fica a lição para mim e para você. Não é a questão, o grande desafio não é em ter ou não tempo. É naquilo que você coloca as suas prioridades. Quais são as tuas prioridades? No que é que você está utilizando o seu tempo? Meus irmãos, se não é na nossa família, nós temos que rever os nossos conceitos. Nós temos que parar, porque se existe alguma situação que tira o tempo da nossa família, o nosso tempo com o Senhor, nós estamos utilizando o nosso tempo de forma torpe. E nós temos que parar e rever os nossos conceitos. Não existe sucesso profissional que justifique o insucesso de uma família. Não existe, né? Então, Jó nos deixa uma grande lição. Por todos esses motivos, ele era visto como um homem íntegro, reto, que temia a Deus e afastava-se do mal. Por todos esses motivos que nós acabamos de ver, né? Nesses cinco versículos. E a conclusão dessa lição é que tudo o que nós aprendemos aqui, através da vida de Jó, apenas nesses 5 versículos, nós podemos aplicar na nossa vida. Talvez, durante essa aula, nós percebemos que existem vários pontos que nós precisamos mudar. Mas não se apavore, não. Comece por um passo de cada vez. Coloque diante do Senhor, reconheça, é o primeiro passo. Reconheça. Que eu tenho certeza, meus irmãos, que em breve nós vamos escutar grandes testemunhos do que Deus vai fazer através da minha e da tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, né? A direção da escola dominical, aos pastores da igreja, por mais essa oportunidade, nesse momento estar aqui compartilhando da palavra de Deus, que é tão maravilhoso. E se Deus nos permitir, em breve estaremos mais uma vez juntos, tá? Muito obrigada, a paz do Senhor.